Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Antes de eu começar, eu já peço o seu like aqui, que você compartilhe essa informação, faça os seus comentários, né? Porque ajuda o canal a crescer, o canal precisa alcançar muitas pessoas que estão precisando escutar algumas dicas que eu dou aqui, tá? Hoje o nosso tema é aceitação, né? Eu não sei se eu já me apresentei, de qualquer forma, meu nome é Carla Guiar. Eu criei esse projeto Desenha Pra Mim, que é um projeto de treinamento parental para ajudar as famílias a aceitar, a trabalhar melhor com seus filhos em casa e também ter um relacionamento mais harmonioso com a terapia e a escola, né? E médicos, enfim, com a sociedade em geral. Hoje nós vamos falar sobre aceitação. Eu realmente entendo as pessoas que dizem que não aceitam o diagnóstico. Eu entendo. Gente, eu já odiei muito o autismo, mas eu odiei demais, porque para mim é como se tivessem tirado o meu filho e colocado ele dentro de uma palavra chamada autismo e eu não conseguia desassociar isso, né? Porque eu queria que meu filho tivesse uma vida como os dos outros, festinhas, amigos, né? Viagens, deixa eu ver o que mais. Tudo que uma pessoa, que tem uma criança, né? Que você faz tudo que as outras fazem, né? Mas de repente, para mim, veio uma criança com deficiência. E aquilo me chocou muito, né? Me chocou demais. Mas eu não tive muito tempo de ficar assim. No meu caso, eu passei da não aceitação para aceitação muito rápido, porque eu comecei a perceber que um atraso meu no desenvolvimento dele, na estimulação, ia atrasar uma vida inteira, né? Mas isso eu a percebi rápido. Isso não quer dizer que dentro de mim eu estava feliz com isso. Eu não estava, né? Tanto é que eu tive que fazer tratamento também para poder entender essas minhas questões, né? Porque as questões eram minhas, porque na realidade o filho da gente já nasce com autismo. Ele não adquire, não é uma infecção, não é uma doença, né? A gente que não percebeu. Eu já tinha percebido, desde que ele fez assim 11 meses, ele já tinha algumas características diferentes da minha filha, que já estava com 11 anos. Então, eu já tinha percebido, mas eu não sabia o que era, né? E comecei, pesquisei até que eu achei, né? Com 2 anos ele foi diagnosticado, não foi tão tardio, né? É considerado precoce, inclusive, mas eu acho que poderia ter sido até antes, se os profissionais estivessem mais bem treinados, né? De toda forma, a partir dali, eu sofria, mas fazia. Mas eu acho que eu não era tão eficaz porque eu não aceitava ainda o diagnóstico, né? E de certa forma, eu queria, de alguma forma, esconder aquilo, né? Eu não estava ainda fazendo todo o meu... Não estava incrementando todo o meu potencial naquela situação de intervenção, né? Eu vim aprender alguns anos depois, né? Porque até então, até os profissionais na época do meu filho não estavam preparados não, gente. Ninguém nem sabia o que era aba naquela época, sabe? Ninguém sabia nada. Era muito difícil, eu perguntava aos profissionais o que eu podia fazer em casa, e sabe o que eles falavam para mim? Deixa, mãe, com o tempo ele vai desenvolver. Eu nunca aceitei aquilo, porque eu falei assim, mas poxa, se com o tempo... Então o que ele está fazendo aqui na terapia? Sabe? O que de fato ele está desenvolvendo? O que ele desenvolveu? Né? Então eu passei de uma pessoa emocional para uma pessoa pragmática. Por quê? Porque eu percebi, né, depois de estudar, de conversar com profissionais que realmente entendiam do assunto, né, levou um tempo até eu descobrir, que eu precisava ser mais prática e menos emocional, mais racional, né? Então, assim, e eu tinha um papel adicional, porque eu também tinha que ser o pai, né? Então, assim, era muita coisa para uma pessoa só assumir e eu tive que aprender isso tudo muito rápido, né? Porque na época eu me divorciei do pai dos meus filhos e aí eu tive que assumir isso tudo sozinha. Então, foi uma carga muito pesada. Sem ajuda emocional, eu não ia conseguir. Sem apoio, sem terapia, ia ficar muito difícil. Então, eu já deixo esse conselho aqui. Procure ajuda se você precisar. Não fica calada, porque isso vai te fazer muito mais mal, né? Seja o pai, seja a mãe, quem estiver me ouvindo aqui, ou o familiar, ou o próprio cuidador, procure ajuda, porque é necessário, tá? E a partir desse meu reconhecimento da minha fraqueza, e não só disso, da minha falta de conhecimento a respeito do autismo, eu sou muito curiosa, então eu comecei a buscar ajuda, né?
procurei em vários lugares, achei em sites fora do Brasil, né? Muitos cursos, fui fazendo, fui aprendendo, errando, acertando, até que eu descobri o ABA, né? O ABA, na realidade, é uma ciência, não é um método como as pessoas costumam falar, mas é muito interessante porque a gente mede tudo que eu queria que o profissional fizesse lá atrás comigo, me dizer, olha só, vamos trabalhar essa parte aqui, porque essa parte ali ele não está entendendo muito bem, para a gente poder trabalhar um contexto maior. Por exemplo, ele não está conseguindo escovar o dente sozinho, porque ele ainda não aprendeu a abrir a pasta de dente, ou não conseguiu ainda porque não está segurando direito a escova, né, como deveria de segurar, não está fazendo os movimentos. Vamos trabalhar isso em casa? Vamos usar a imagem assim, assim, assado? Cadê que alguém me dava esse tipo de orientação? Não dava. Faziam lá no consultório, eu nem sabia o que estava acontecendo, saía, sempre que eu perguntava, não, tá tudo bem, tá progredindo. Progredindo quanto? Né? Hoje, os profissionais que trabalham comigo e com meu filho já sabem que o meu grau de exigência é muito grande. Né? Mas por quê? Porque eu preciso saber o que está sendo trabalhado. Eu não posso mais perder tempo, sabe? Aliás, perder tempo no autismo é tudo que a gente não pode, né? Ele já tem um atraso, né, um déficit que a gente precisa trabalhar. Mais ainda se tiver problemas associados, né? E tem muito autista que é diagnosticado junto com TDAH, com TOD, com Down. Então a gente tem ainda essas outras questões. O meu filho não tem, mas muitos que estão em contato comigo têm. E aí a rotina fica bem mais difícil também. Então, assim, para todos os casos, o que a gente mais trabalha neles é a autonomia. É isso que importa. Então, assim, autonomia no que vai fazer, nos AVDs, que são as atividades de vida diária e por aí vai. Então, voltando à questão da aceitação, você pode até não aceitar. Tudo bem você não aceitar. O que você não pode é ficar parado e não fazer nada pelo seu filho. Porque quando você faz isso, você está prejudicando demais o futuro dessa pessoa, né? Que hoje é uma criança, que não aparece tanto, e depois vai ser um adulto, que não vai conseguir se socializar e que vai ficar preso dentro de casa. Você acha isso justo com ele? Você acha isso justo com você? Porque você também precisa de qualidade de vida, né? E a gente tem condição de dar mais qualidade de vida para essas pessoas e para as famílias cuidadoras também, não é verdade? Então, assim, não é porque é autista que a gente vai se conformar que ele está com um comportamento inadequado e vamos manter esse comportamento. Por que a gente não vai mudar, né? A gente tem hoje ferramentas que a gente consegue fazer isso e não é através da medicação. A medicação é somente mais um recurso. Não é a medicação que resolve nada. Lembrando que autismo não é doença, é transtorno. E daí a gente tem que trabalhar esses déficits, não é verdade? Então, eu não estou aqui para te aconselhar nada. Eu só estou aqui para trazer uma reflexão para você. Pense que a aceitação é algo que acontece com o tempo. Você não precisa aceitar ou não aceitar. Não precisa ser tão rápido assim. Você precisa, sim, de ajuda emocional para entender que a condição do seu filho é aquela e que não dá para desassociar o seu filho do autismo porque ele já nasceu com autismo. É uma parte dele ser autista, né? E essa parte pode ser também muito boa, não precisa ser só o lado negativo. Vamos olhar também as coisas positivas que o autismo pode trazer para a gente. Pode nos trazer pessoas mais racionais, mais práticas, mais organizadas, né? Que veem o mundo de uma forma totalmente diferente, né? E eu te digo, totalmente desassociado de romantismo, porque eu não acredito em romantismo. Eu lamento se você acredita, mas eu não mais. Já acreditei hoje, não acredito mais nessa visão romântica do mundo. Eu acho que o mundo é feito de pessoas e pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar, ponto, tá? Mas eu não acho que o mundo tem que mudar por causa do meu filho. Mas eu acho que eu tenho que adaptar meu filho ao mundo, né? Até porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. E enquanto eu estiver aqui, o treinamento vai ser dado para ele com toda certeza. E eu espero que todos vocês tenham entendido qual é o ponto aqui. Não estou criticando ninguém que não aceite, não é isso. Eu só estou pedindo para que você reflita. Reflita para o seu bem e para o bem do seu filho. E que para tudo tem solução, não se desespere. Não se desespere, tá bom? E a gente está aqui para apoiar sempre que precisar. Então não deixa de deixar o seu like aí para ajudar. E se você puder, compartilha com outras famílias, pessoas que estão precisando escutar essa reflexão, essa mensagem, tá bem? Então, muito obrigada. Até a próxima.